aí, galera, boa noite. Tudo bom? Estão ouvindo bem a gente? Hoje eu vou conversar com vocês sobre produtividade. Esse tema está sendo muito comentado durante essa quarentena, e por que será, né? E aí eu vou começar primeiro falando para vocês. Oi, Marco Antônio. Eu vou começar falando para vocês o que eu entendo de produtividade. Oi, professora Thalita. A internet da Thalita acho que está. Me avisem se para você está travado, vamos ajustar. Eu vou começar falando para vocês o que eu entendo de produtividade. Produtividade será que é acordar mais cedo e trabalhar mais? Aí não, pelo amor de Deus, para tudo. Produtividade não é acordar mais cedo, produtividade não é trabalhar mais. É exatamente o contrário. Produtividade é você trabalhar menos e produzir mais em menos tempo. É a questão da eficiência, né? Então, eu também diria que a gente tem que ter um equilíbrio entre aquele tempo livre que a gente tem e as coisas que a gente está conseguindo realizar, que seriam as nossas realizações daquilo que a gente desejava fazer. Então, a gente tem que ter também o nosso tempo de lazer para poder usufruir daquilo que a gente está produzindo. E aí existem várias técnicas que vão poder auxiliar a gente nisso, que vão tornar as pessoas mais produtivas, né? Então, pega aí um papel e uma caneta para anotar, porque a gente vai falar dessas ferramentas para vocês. No final da live tem presente para todo mundo dessa vez. Oi, Thalita, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Para quem não conhece a Thalita, tô sim. A Thalita, ela é professora aqui da UFP e tá atuando, oi Dani, e tá atuando lá no Rio de Janeiro, na UFRJ agora, tá? E aí eu queria saber da Thalita, agora o que vem? O que é produtividade para você e como que tá a tua produtividade nessa quarentena? Então, olá todo mundo, boa noite. Como a Núbia falou, a gente trabalhava junta na UFP, né? Mas aí a gente mantém contato e a Núbia está sempre me ajudando aí com umas questões que de vez em quando eu apareço para resolver. E aí, respondendo a pergunta da Núbia, como ela já bem falou, produtividade é a gente fazer, para mim, produtividade é a gente fazer o que tem que ser feito, né? E dentro dos recursos que a gente tem. Então, quanto mais a gente fizer ou quanto menos os recursos a gente utilizar, mais produtivo a gente está sendo. Só que nesse caso, como a gente está focando assim, na produtividade do dia a dia, tenho para mim que o nosso recurso seria o tempo. E que é um recurso limitado, mas que está todo mundo com o mesmo recurso, né? Todo mundo está com as mesmas 24 horas por dia. E aí, estava conversando aqui, às vezes, com essa nossa pandemia, com esse momento que a gente está vivendo agora, a impressão que eu tenho é que a gente está com a sensação de ter menos tempo. Tipo, parece que o dia está passando mais rápido, né? E aí, assim, a minha rotina, ela não tá, digamos assim, perfeita. Tem vários ajustes e tudo mais. Tenho a tese para terminar, assim como a professora Núbia também, mas tem outras coisas também que eu consegui tirar do papel, que eu consegui fazer, tipo, que não estava mexendo porque faltava tempo e agora eu estou tendo tempo para outras coisas, além de ter mais tempo em casa também. Então, acaba que a gente não está, por exemplo, produzindo tanto quanto gostaria academicamente falando, mas, por outro lado, eu estou tendo tempo para fazer outras coisas que eu estava querendo há muito tempo e que não conseguia fazer. Eu não sei se tu teve também esse momento, o pessoal que está assistindo, eu passei por várias fases. Hoje eu completo 2 meses de quarentena. Dia 14 eu estou completando hoje 2 meses de quarentena. E assim, eu passei por várias fases. A primeira fase foi a fase das férias. Então, poxa, foi a primeira semana de férias, assim, eu assisti todas as séries que eu podia, fiquei deitada no sofá e na cama, férias total, era como se eu tava na praia sem ter praia. A segunda semana foi a semana que eu me cobrava pra fazer e eu não conseguia fazer. Nada. E aí eu me afundei e eu digo, meu Deus do céu, o mundo tá perdido. Minha tese, meu doutorado, acabou tudo, perdeu tudo, tá todo mundo ferrado. Pronto, esse era o pensamento da segunda semana.
E aí, a terceira semana, aí você vai tentando se reinventar. Diz, não, realmente, vamos ter que readaptar a situação e vamos ter que sair desse poço, né? Então, eu assisti, a gente estava até conversando no dia, fica a dica para o pessoal, a Brené Brown, que foi uma palestra assim que eu assisti online. E aí eu digo, não, peraí, eu não estou conseguindo fazer a tese, mas eu estou conseguindo fazer coisas, e essa é a primeira dica que eu posso dar. A tese me cobra muito raciocínio, muita concentração, muito foco. Verdade. E eu não estava conseguindo focar. Eu sentava na frente do computador e eu ficava abrindo, fechando tela o dia todo. E aí eu digo, quer saber? Eu vou fazer coisas mecânicas, ou coisas que me deem muito prazer. Então eu comecei a fazer gráfico, tabela, editar o documento da tese. Aí eu comecei a mexer em coisas paralelas, pessoais minhas, como tu falou que também fez muita coisa pessoal e tá fazendo. Fiz cursos online para experimentar como aluna. Gostei, sim, concluí os cursos, eu já fiz 3 cursos online. Estou já terminando outro. Então, tu também está fazendo curso, eu sei disso. Sim. Então, a gente está conseguindo. Então, a sensação de falta de produtividade e de cobrança que eu estava tendo e estava me afundando, ela passou um pouco, porque eu me vi fazendo coisas que normalmente a gente não considera como atividade, como levantar da cama, dobrar o lençol, escovar o dente, tomar banho. Tudo é atividade. Então, eu comecei a pensar nessas coisas pequenas que juntas foram ficando grandes. Então, a gente começa a conhecer algumas ferramentas. Tu usa ferramentas para te auxiliar nisso? Então, a primeira ferramenta que eu queria compartilhar, né, que é muito útil para mim, que foi uma ferramenta que, inclusive, que eu aprendi quando eu estava no meu doutorado de sanduíche, que eu participei de um workshop, e o nome do workshop era Shut Up and Write, ou seja, cala a boca e escreva, que era justamente para ensinar as pessoas técnicas de como você pode escrever. E aí, o nome dessa técnica é a Pomodoro, que inclusive eu postei no meu Instagram, né? E aí a técnica, ela é muito simples. Ela consiste, por exemplo, você, durante 25 minutos, você ter foco total na tarefa que você está. E aí você dá uma pausa de 5 minutos. Então, a pausa lá é importante, né? Não adianta você querer ficar 2 horas seguidas produzindo ou focado em alguma coisa. O cérebro, ele não aguenta. E aí, com 25 minutos, você dá uma pausa de 5 e depois retoma a atividade. E aí você pode ficar fazendo, intercalando, 25 minutos, ou você pode dar um intervalo maior, ou de repente um tempo maior de foco, né? Tudo vai depender da tua tarefa. Às vezes, uma pequena tarefa que você quer fazer, 25 minutos pode não ser suficiente. Então, você pode aumentar esse tempo, coloca, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, ou o tempo que você julgar. Mas é importante você, durante esse tempo, você estar 100% focado naquela atividade ali e depois dar uma pausa. Como eu me conheço, eu coloco meu celular, ou eu coloco no modo avião, ou eu coloco em outro cômodo. Então, eu fico aqui no escritório, aqui que eu tô, e aí eu coloco o celular em outro cômodo, ou coloco ele no modo avião. Justamente para evitar distração, porque é uma coisa que realmente tira a atenção da gente. É tipo, vou dar só uma olhadinha aqui no WhatsApp. Vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram. Vou só ver se um dinheiro caiu, que não vai cair dinheiro nenhum, mas você abre o aplicativo do banco para ver se tem alguma coisa diferente, né? Então, eu chamo de buraco negro. É um buraco negro sem fim. O que era para ser 5 minutos, a gente passa 1 hora. E eu tenho certeza que nós duas não somos as únicas aqui que entramos nesse buraco verde. Várias pessoas que estão aqui assistindo com certeza entram nesse buraco negro chamado internet. Internet, exatamente. Que é uma coisa que, ao mesmo tempo que ajuda, né? Porque, por exemplo, quando a gente estava comentando ontem, a gente está usando tô usando o Instagram mais para uma coisa mais profissional, para querer compartilhar conhecimento e tal. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é coisa que você está passando ali que não está te agregando mais, sabe? Não está te agregando. Então, tem que separar, assim, o que é realmente... o que está sendo realmente benéfico e o que está te levando para não conseguir fazer nada durante o dia. Tem essa linha tênue aí para a gente tomar cuidado. Eu até escrevi para o pessoal aqui o nome de um aplicativo que pode auxiliar no uso da técnica Pomodoro, que é o Atracker. Se escreve assim, Atracker, que ele é exatamente para medir o tempo de tarefa. Então, você pode colocar um cronômetro
E aí, por exemplo, eu tô aqui mexendo na minha tese, eu ligo o cronômetro e ele fica. E aí, no final da semana, você consegue ver quanto tempo da tua semana tu dedicou para determinadas atividades. Então, ele Legal. armazena isso, para saber a tua produtividade realmente, entendeu? Realmente, quanto tempo você conseguiu produzir, né? Na verdade, não é nem produtividade, que não está medindo quanto produziu, de fato, mas quanto tempo dedicado às tarefas, exato. Então, tá aí fixado para o pessoal. Esse é um aplicativo que é interessante de se usar. Tem mais alguma coisa que tu faça? Eu não consigo usar. Eu não consigo usar a técnica Pomodoro, porque eu não consegui encaixar a técnica na minha rotina. Porque a minha rotina tem uma criança de 3 anos, que a gente está em casa direto, e ele sabe que eu tô aqui e ele vem pedir a mãe. Procura. Então eu não consigo dizer, eu vou me dedicar 50 minutos a isso aqui e realmente vai dar certo. Pode ser interrompido em 10 minutos. 10 minutos. Então a técnica Pomodoro eu não consigo usar, mas aí eu me adaptei a fazer uma rotina. Isso também não tem muito tempo que eu tô fazendo, tá? Então a gente foi se reinventando e utilizando coisas que a gente não precisava utilizar antes. E aí eu comecei a me descobrir com uma lista, um checklist. Na verdade, tudo começa com a matriz de priorização, né? A gente tem uma matriz, inclusive, o pessoal pega um papel e uma caneta, faz um quadradinho aí, divide em 4 partes. Numa delas, em 4, você vai numa parte colocar num vetor importante e no outro vetor urgente, certo? E em cada um deles você vai trabalhar com combinações 2 a 2. Importante e urgente, não importante e não urgente, importante e não urgente, e não importante e urgente. Então, você vai fazer essa combinação. E aí, baseado nisso daí, você vai analisar o que você vai fazer primeiro e o que você realmente não vai fazer. Primeiro, a gente tem que separar o que é importante do que é urgente. Importante é aquilo que eu posso planejar, que está relacionado ao que eu almejo, ao meu sonho. E urgente é aquilo que aconteceu agora e eu não tenho como fazer depois. Por exemplo, furar o pneu do carro. Mesmo que você estivesse indo fazer uma atividade urgente, usando o seu carro, você teria que parar para resolver a urgente. Então, a urgente é isso. Estourou um cano dentro de casa, para tudo e vai resolver. Tá? Então, inclusive, uma boa relação para saber o nível de atividade que você está tendo é medir se durante o teu dia tem mais atividade urgente do que importante. Porque se tiver, provavelmente você é uma pessoa que está com nível de ansiedade alto, com muito estresse, porque você não consegue planejar. Você está só ali recebendo porrada e tentando resolver problema. Só apagando incêndio. Então, você está sempre agoniado. Então, tenta trocar, passar para atividades importantes. E qual é o importante desse quadrante? É o faça agora. É aquele que ela é urgente e importante. Se ela for urgente e importante, faça agora, não deixe para depois. Se ela for importante e não for urgente, você programa e planeja para fazer no decorrer da sua semana. Se ela for urgente, mas ela não for importante, tipo, estourou um cano, você vai delegar, liga para o encanador. Sim. Tá? Você vai delegar para alguém fazer. E se ela não for nem importante, nem urgente, simplesmente deleta, não vê nem o que é. Esquece. Não deixa para fazer depois, só deleta. E aí, o que eu faço? Baseado no faça agora, eu faço a minha atividade de logo cedo, as primeiras atividades, e o programa eu programo para ao longo do dia e ao longo da semana. Baseado no resultado da matriz de priorização, eu jogo no meu checklist, que nada mais é do que uma lista de atividades em sequência. Eu faço por horário, eu uso o checklist associado a um cronograma do dia, eu faço ali de meia hora, mais ou menos, e eu dou um cheque. Porque quando eu vejo que eu fiz, quando eu vejo que eu fiz, eu me sinto produtiva. E, inclusive, até coisas simples, como postar no Instagram, tá numa lista de atividade. Sim. Então, eu estou fazendo isso e, por enquanto, é o que tem funcionado para mim. Inclusive, tem uma frase de um livro, que o nome do livro é Essencialismo. Ele diz, eu vou até ler, peraí. Ele diz assim, o que você não faz pode ser mais importante do que o que você faz. Talvez a gente ou alguém esteja doando muito do seu tempo para atividades que não tragam ganho, por exemplo, as que a gente deveria eliminar, do que doando o tempo para as atividades que você poderia
resolver agora e ganhar algo com isso. Então, fica aí o questionamento de como está a rotina de priorização. Então, e assim, acho que você também concorda. O que você acha de usar as técnicas juntas? Não, perfeito, perfeito. Porque, assim, essa coisa de priorização, pelo menos agora, quando eu estou em casa, parece que aparece 300 coisas para você fazer num dia. Né? E aí, de repente, se você não prioriza, poxa, isso aqui é importante para mim, eu vou separar um tempo para fazer isso aqui, vai acabar que você não vai fazer nunca. Mesmo a atividade tendo que ser feita. E aí você acaba fazendo qualquer outra coisa, né? Você vai, de repente, nossa, vou agora, sei lá, arrumar o guarda-roupa. Só que você tem outra atividade que é muito mais importante, requer muito mais urgência que, por exemplo, você arrumar o guarda-roupa. Então, se você não fizer essa prioridade, né? Se a gente não tiver em mente o que seria essa prioridade na nossa vida e o que a gente quer, tipo, daqui a um mês, como é que eu quero estar, seja com a tese, seja em algum trabalho, seja em algum projeto, enfim, a gente vai acabar só passando, sabe? Vai acabar só passando. E aí, achei interessante só um comentário. Porque você falou que na segunda semana meio que bateu uma surtada, né? Você ficou meio surtada. Comigo aconteceu exatamente na terceira semana. Eu realmente surtei. Porque passou a primeira semana, daí eu pensei, não, porque aqui o decreto foi inicialmente de 15 dias. E aí eu pensei, não, então se é só 15 dias, daqui a pouco a gente volta. E vai ficar tudo ok. E aí passou a primeira semana e passou a segunda e eu de boa, porque eu achava que na terceira semana íamos todos voltar. E aí, quando chegou na terceira semana, que aí foi prorrogando e que eu vi que não tinha mais previsão de quando íamos voltar, daí bateu o desespero. Bateu realmente aquele desespero. Eu falei, meu Deus, já se passaram 2 semanas, já estamos na terceira semana e eu não fiz nada, eu não consigo escrever minha tese, eu não consigo fazer nada da minha vida. E, bateu realmente uma ansiedade, assim, uma crise de ansiedade mesmo, de eu não saber o que fazer, assim. E aí foi conversando com minha terapeuta e ela disse, calma, cara, tá todo mundo nessa situação, tá todo mundo, isso é novo para todo mundo, né? A gente não sabe quando que vai acabar. Ninguém estava esperando por isso, ninguém se planejou por isso, então não adianta a gente se cobrar tanto, né? Eu acho que essa é a palavra também, pelo menos foi algo que me tocou bastante, se cobrar tanto, sabe? É aquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem você acordar e não ser... Aí vou aproveitar o comentário aqui, tem a Dani que está falando que para ela a cobrança acadêmica aumentou e a cobrança pessoal também. E ela quer saber para a gente se aumentou também as duas coisas. E aí, Núbia, começa? Para mim tá pesado. É o orientador de um lado dando pressão, é a universidade do outro dando pressão, é a adaptação do novo, porque... Eu nunca fiz uma live antes. A minha primeira live foi terça-feira. Eu estou me adaptando a olhar para uma câmera e não ter a interação com os alunos. Eu sinto falta disso. Então, tem uma pressão. E outra, é aquela coisa, o pessoal acha que a gente está em casa e tem 24 horas para produzir. Desculpa o termo. Eu posso falar um palavrão? Sou permitida. Tá assim, caralho, velho. Eu tenho uma vida, entendeu? Antes eu passava 8 horas no trabalho e era só o trabalho. Agora eu passo 24 horas em casa com trabalho, com casa, com criança, com mãe, com roupa para lavar, com tudo. E as pessoas parecem que não entendem. E assim, tá tudo bem não ser produtivo o tempo todo. A gente não é robô. A gente tá numa sociedade que parece que tá todo mundo cobrando a gente de todos os lados. E aí se você faz uma coisa, sempre tem alguém para achar ruim, para reclamar. Então não importa o que você faça. Sempre vai ter crítica. Então, o negócio é você se sentir bem e você não andar para trás, é andar para frente. E não interessa o tamanho do passo. Sim. Eu coloquei isso na minha cabeça na quarentena. Inclusive, a esposa do meu orientador me disse o seguinte: Núbia, no dia que tu sentar para fazer a tese e não conseguir escrever respostas, escreve as perguntas e tá tudo bem. Coloca lá um monte de questionamento e responde depois. Mas faz, não deixa de abrir a tese, entendeu? Porque é difícil. É difícil. Claro. Então, tá tudo bem. Esse é sempre o resultado para mim. Tá tudo bem. O negócio é não andar para trás. É dizer assim, você vai sair diferente dessa quarentena? Sim ou não? Você é uma pessoa que tá dormindo o dia todo, então aí tem um problema. Agora, você é uma pessoa que passou 2 dias na semana mal
e não fez nada, e o resto conseguiu fazer alguma coisa e tá andando, tá caminhando, então tá tudo normal. Você é só uma pessoa, você não é um robô. Eu acho Sim. que esse é o nosso raciocínio, sabe? Mas me Sim, diz uma sim. coisa, e você? Tá sendo mais cobrada? Então, eu tive uma cobrança assim do meu orientador no início, e aí volta e meia eu tenho que mandar uns e-mails para ele, explicar o que eu estou fazendo, e às vezes falar, poxa, eu estou precisando de ajuda aqui, empanquei isso aqui, porque realmente tem coisas assim que eu não consegui fazer, não por uma questão de epidemia, de quarentena, mas porque eu estava com dificuldade mesmo na tese. E aí ele vai, me ajuda, e aí consegui delegar umas tarefas da tese, e que aí para mim isso foi um avanço muito grande, porque assim, eu tenho muita dificuldade em delegar tarefa, eu acho que só eu que vou conseguir fazer. Então eu consegui delegar umas coisas da tese, então para mim foi um avanço assim. E aí meu orientador, ele não cobra tanto, porque meio que ele já me conhece assim. Então ele não precisa ficar no meu pé para eu mostrar resultado. Tem uma hora que eu vou dizer, olha, tá aqui, ou olha, não tá aqui. E aí, quando foi, assim, mais ou menos na quarta semana de quarentena, ele foi e me mandou um e-mail falando assim, cara, eu não tô vendo, não tô te acompanhando, você não tá dando notícias e tudo mais. E aí foi quando eu disse, não, ó, tá acontecendo isso aqui, tô com dificuldade nisso aqui, vamos marcar uma reunião, uma videoconferência para ajudar e tudo mais. Então, assim, a minha pressão acadêmica mesmo é para eu ter uma rotina e ficar fazendo as coisas mesmo que pouquinho, né, todos os dias. E a questão de cobrança pessoal, eu acho que vai muito assim, acho que é mais meu do que dos outros, sabe? Porque assim, às vezes eu me cobro muito de, por exemplo, nossa, passou o dia e eu não fiz nada. Ou então, nossa, passou essa semana e eu não consegui fazer nada. Eu acho que essa parte de cobrança pessoal é mais minha, né, do que das pessoas que estão ao redor, assim. E acho que o que me Uhum. ajudou muito, assim, é a gente começar a entender que, olha, tá tudo meio suspenso, sabe? Ninguém tá no estágio normal, é uma coisa mundial. A gente tem que ter muito, acho que a maior lição dessa quarentena, eu acho que vai ser priorizar a saúde mental, sabe? Porque o que a gente viu de gente que tá mal porque tá confinado, porque não tá saindo, e às vezes a gente, sei lá, tá com algum problema, mas aí você, como tá trabalhando, como tá naquela correria e tudo mais, a gente ocupa a cabeça com outras coisas, né? E não olha para si. E aí eu acho que essa quarentena ela vem justamente para, olha, a saúde mental é mais importante do que qualquer coisa, sabe? E eu acho que essa é a grande lição Deixa da, eu da... aproveitar esse gancho. Vamos falar em saúde mental. Tu tá usando alguma outra técnica além dessas ferramentas? Porque agora vamos falar do nosso corpo e da nossa mente. O que que tu tá Perfeito. fazendo? Porque eu tô me descobrindo, aliás, eu tô descobrindo várias coisas nessa quarentena. O que é que tu tá Aham. descobrindo? Então, vamos tentar fazer um gancho aqui, tá? Além do Pomodoro, né, que é para técnica de foco, uma coisa que tem me ajudado muito, assim, que eu comecei a fazer, acho que desde do ano passado, assim, novembro, dezembro do ano passado, que é a meditação. E aí a gente, às vezes, pensa que, nossa, acho que ainda existe um certo preconceito, sabe? Quando a gente fala, Uhum. não, vou meditar. Eu acho que ainda existe um certo preconceito com isso. Mas, assim, eu acho que nos momentos de que você tá tensa, de que você tá ansiosa, de que você tá se cobrando muito, de que você não tá sendo tão produtivo quanto deveria, eu acho que a meditação é uma técnica que, assim, não tá totalmente relacionada à produtividade, mas é uma coisa que tem me ajudado demais, demais, demais mesmo, assim. Tanto que eu lembro que na terceira semana, né, que eu disse que eu surtei, assim, que eu tava meio surtada, só para você ter noção, tipo, os batimentos cardíacos, por exemplo, eu tô sentada aqui, o batimento cardíaco da gente, que eu tenho um reloginho, né, que ele mede, ele gira em torno de 60, 70 batimentos por minuto. Tipo, esse é o normal se você tá em uma atividade assim, tô sentada, ou 60 Uhum. batimentos se você estiver deitada e tal. Cara, eu lembro uma vez, eu tava tão ansiosa, tão surtada, que tipo, eu tava sentada com o computador ligado, tentando escrever. Eu coloquei o meu relógio, meu batimento estava 100 batimentos por minuto. Eu sentada. Tipo, meu coração tava entendendo como se eu estivesse em perigo, só que o perigo era a tela do meu computador, sabe? E aí Entendo bem como é é isso. um perigo muito grande, difícil de É. controlar.
E aí a meditação ela tem me ajudado justamente a trazer de volta para o presente, e assim a gente consegue não só benefícios, né, de saúde mental, mas a gente consegue mais foco também, sabe? A gente Olha, consegue eu voltar tinha. a parar de pensar no que vai acontecer amanhã. Você falou em preconceito e tal. Eu acho que talvez eu fizesse parte desse grupo, porque quando falavam pra mim meditação, eu dizia, nossa, mas eu não consigo relaxar. Aham. Entendeu? E Mas é. aí, o curso Gravidade Zero do Murilo Aham. Gun, eu conheci a Tânia Mujica. E a Maravilhosa. Tânia Mujica, ela faz meditação guiada. E aí, um dia eu tava sem conseguir dormir, eu digo, quer saber? Aí eu fui mexer, buraco negro chamado celular, né? Fui mexer no celular e que atrapalha mais ainda o sono. Só que aí eu abri no Instagram da Tânia Mujica e ela tava falando, se você tá com problemas para dormir, use essa técnica de meditação guiada que você vai conseguir. Eu digo, cara, eu vou tentar hoje. O negócio tava feio. E coloquei o fone, acordei no dia seguinte. Meu Deus. Consegui meditar e desde esse dia eu escuto a Tânia Mujica, que ela colocou nessa quarentena 10 episódios de meditação Aham. guiada gratuitos. E eu No faço, YouTube, eu já no YouTube, entra lá no canal Tânia Mujica, aham. e o que eu mais gosto é a meditação da criança interior, que é a que eu consigo me concentrar assim no que ela tá falando perfeitamente. E Aham. é num nível que faz eu, meu sobrinho, a minha mãe, todo mundo tá fazendo. Ah, Entendeu? muito bom. Então, essas coisas de muito preconceito é preconceito com terapia. Cara, terapia é autoconhecimento. Cara, eu Autoconhecimento faz parte de alta produtividade. com certeza, com certeza. Eu acho Meditação faz parte de autoconhecimento. Então, exato, tudo isso. Então, você tem que usar o que você tem de ferramenta. Deixar o preconceito exato. de lado. É. A verdade Acho é que essa. falando de preconceito, né? E aí eu falei que eu faço terapia e tal, assim, estou no processo terapêutico tem mais de um ano. E aí eu acho que se eu não tivesse fazendo, sabe, assim, salve a minha psicóloga, porque eu acho que se eu não tivesse fazendo terapia, eu não sei como é que eu iria estar nessa quarentena, sabe? Eu realmente não sei, assim, não faço ideia. E aí, aproveitando que você estava falando do Murilo Gun, da Tânia Mujica e tal, e aí uma das coisas que o Murilo Gun, que inclusive postei ontem no meu Instagram, fala para a gente ter mais, para a gente ser mais criativo, né, para a gente ter mais insights e tudo mais, é justamente tipo, fazer coisas que você tem um certo preconceito, sabe? Encarar coisas que a gente tem certo preconceito. E aí, às vezes, isso vai, por exemplo, fazer meditação, ou então, não acredito nessa técnica, mas, poxa, tenta, vê lá se de repente funciona, sabe? E aí Uhum. eu acho que a gente, nessa quarentena, tá todo mundo se reinventando, né? Então, acho que uma outra dica, assim, é justamente a gente pegar e, poxa, o que eu tenho de preconceito que eu não jamais faria? E, pô, de repente tenta fazer, né? Para ver se de repente se era aquilo tudo mesmo que você estava imaginando, sabe? Eu poderia resumir assim que para ter uma produtividade, que a gente chama de alta produtividade, né? E Aham. você tem que ter uma boa gestão de tempo. E aí é uma escadinha. Para ter uma boa gestão de tempo, você precisa de planejamento. E para isso você pode usar algumas técnicas, como a de priorização, que eu falei. Você precisa estabelecer metas e objetivos. Você precisa saber Exato. onde você quer chegar, senão você perde o sentido. Você Perde. precisa ter um prazo. Você precisa ter um Exato. prazo Prazo é definido importante. para quando você vai fazer. Você tem que Aham. aprender a dizer não, não para você mesmo, não para os outros, Para os não outros, para as redes sociais. Não, não é falta de educação. Não é muitas vezes amor próprio. amor Você próprio do que eu pode sou. dizer não sendo educado, com a comunicação não ofensiva, não violenta. Você pode fazer isso. Sim. Outra coisa, dentro de casa tá todo mundo. Imagina que é uma família que tem a sorte, eu posso dizer assim, talvez, de estar em isolamento, que não precisa estar saindo para Aham. trabalhar, Tem um enfim. privilégio, né? Eu tenho um privilégio. Imagina que tá todo mundo dentro de casa. E aí? Você não passava 24 horas do lado da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho, enfim. Você só passava as noites, talvez o almoço, e agora é 24 horas. Então, 24 horas. regras. A nossa sociedade parece que não é acostumada com regras. Por exemplo, regra de trabalho, regra de reunião. Reunião Sim. deveria ter hora para começar e hora para E terminar. hora para terminar, hora para Tempo vale terminar, dinheiro, hora para gente. terminar, Isso exatamente. são Hora coisas para que não falaram terminar. para vocês e a gente está falando.
Tem reunião que não acaba nunca. Mas Exato. deveria ter. A nossa cultura não é essa. Se você consegue estabelecer regras na sociedade que você está vivendo, e a sociedade da gente hoje é limitada dentro de casa, basicamente, e as redes sociais, se você consegue estabelecer regras, funciona. Quando você dialoga e você fala para as pessoas o que você precisa, que é a questão Sim. da empatia. Se você quer empatia, peça empatia. Diga, Sim. eu preciso de empatia. Por exemplo, Thalita, eu gostaria, neste momento, de falar isso, isso e isso. Eu estou te avisando. A partir do momento que eu te aviso, fica claro. Outra coisa é priorizar essas tarefas que a gente colocou no planejamento e gastar o tempo certo na atividade certa. Eu acho que isso é o maior resumo que eu poderia falar. E, basicamente, segundo, é a mudança de hábito, que envolve o que a gente falou. O hábito do foco, o hábito da concentração naquilo, o hábito de dormir em determinado horário e ter uma rotina para dormir, ter uma rotina para acordar. Hoje eu estava vendo que a gente precisa trabalhar a nossa concentração como se ela fosse um músculo. Um músculo, exatamente. Eu tenho que hipertrofiar a minha concentração. E eu faço isso malhando muito pesado em cima dela. Exercitando. Então a gente tem que instalar hábito ou por repetição ou por forte emoção. Que o exemplo que eu estava até vendo hoje diz assim, imagina que você é fumante e de repente você sente uma dor no peito, você acha que está tendo um ataque cardíaco fulminante e vai para o hospital. Graças a Deus você não estava, mas você passou por um perrengue e achou que ia morrer. E antes de entrar no hospital, você fez assim, nunca mais eu vou fumar na minha vida. Porque eu não quero deixar minha família, eu não quero deixar meu filho, eu não quero deixar minha esposa. E aí você para de fumar por forte emoção. Então, a pandemia é uma forte emoção na gente. Aproveita para mudar para melhor. E não para pior. Entendeu? Porque a gente tem que ter rotina extraordinária se a gente quer ser extraordinário. E aí... Só uma coisa, Núbia, que aí você estava falando da questão de concentração e de músculo. Uma coisa que eu estou tentando manter na quarentena é a atividade física 3 a 4 vezes na semana. Pelo menos, assim, eu procuro fazer 30 minutos toda vez que eu faço. E aí é uma coisa que me ajuda bastante, porque não só me traz um bem-estar, mas também me traz... Por exemplo, eu faço meio que o checklist ali, nossa, a atividade do dia está concluída, né? E eu acho que isso é muito importante. E aí outra coisa que eu também falei é de um livro que eu li agora recente, que o nome do livro é Arrume Sua Cama. E aí, uma coisa que eu acho sensacional, que aí eu já adotava antes mesmo de ver sobre isso e tudo mais, era, por exemplo, a questão de eu sempre começar o dia arrumando minha cama. Porque já dá um senso de que, por exemplo, você já de realização, né? De você já ter feito alguma coisa, de você já ter começado alguma coisa no seu dia já realizando. Então você inconscientemente manda essa mensagem para o cérebro dizendo, olha, você começou o seu dia realizando. Então as outras atividades, elas vão se tornar mais, como é que eu posso dizer, mais fáceis de serem realizadas, porque o teu cérebro já recebeu essa primeira mensagem de manhã que você já está realizando. Eu gostaria de finalizar a minha fala com algumas perguntas de forma pontual eu vou fazer para que quem está ouvindo pense nisso, pelo menos durante mais a próxima hora. Aproveita quando a live terminar, pega um caderninho. Gente, métodos antigos funcionam bastante. Pega um caderninho e uma caneta e anota. Eu tenho um caderno. Eu não vou fazer minhas confissões hoje, não. Meu caderno é uma bagunça. Não conta pra ninguém. Ninguém entende. Eu podia anotar fórmulas secretas aqui e perder o caderno, ninguém ia entender. E outra coisa, eu também não consigo fazer atividade física. Isso é uma falha minha e eu preciso resolver. Metas. Então, as perguntas são as seguintes. O que você faz nos primeiros 30 minutos do seu dia? Você é aquela pessoa, eu sei que fica mexendo... Você não, mas quem tá assistindo a gente, eu sei que tem gente aí assim. Você acorda, a primeira coisa que você faz é, eu vou me atualizar, como? WhatsApp e Instagram. Ou você é aquela pessoa que acorda e não pega no celular, vai logo arrumar a cama, escovar os dentes, tomar um banho, tomar café, fazer o que você tem que fazer com as pessoas da sua casa. Então, o que você faz nesses primeiros 30 minutos? Isso pode definir o resto do teu dia. Outra coisa,
O que você faz no fechamento do teu dia? Tu analisa como foi o teu dia e reprograma já pro dia seguinte? Ou tu só vai ficar lá naquela buraco negro de novo, mexendo nas redes sociais e perdendo sono com a luz do celular? Né? O que você faz nesses 2 momentos? Outra coisa, o que você faz para relaxar? Todo mundo precisa se divertir. Não é pecado largar a tese, largar a dissertação, TCC, largar alguma coisa para assistir uma live de música, para assistir um filme ou fazer uma maratona de seriado. Você precisa disso. Outra coisa, qual é o seu padrão? Você senta para fazer ou você senta e fica mexendo em besteiras? Entendeu a pergunta? Sim, vou sim. sentar para trabalhar. Aí senta aqui, aí eu vou abrir o Google, eu vou abrir o Instagram, vou abrir o WhatsApp, o web, eu vou abrir o meu Facebook. E passou 40 minutos de aquecimento, gente. Não rola, né? Bota 5 minutos de aquecimento. Então, cuidado para não entrar nos buracos negros. Outra coisa, qual é a rotina de alimentação? A minha, eu confesso que tá terrível. Mas a alimentação influencia no alto rendimento, não tem jeito. Sim, claro. E como que tá a sua rotina de desafios? Você foca no problema ou foca na solução? Isso é uma coisa muito importante. A minha caneta, tô aqui escrevendo, a minha caneta pifou. O que é focar no problema? É ficar, puta que pariu, a minha caneta estragou, e agora o que eu vou fazer? Eu não consigo anotar e tal. Você tá perdendo tempo. Enquanto você tá reclamando, você podia ter dito, mãe, me arruma uma caneta, por favor. Urgente, ou então levantar e ali pegar um lápis. Pegar outra coisa. Pega outra coisa, anota no celular, tira um print, dá um jeito. Tira uma foto, grava um áudio, se você não tiver com que anotar, e manda pro amigo. Sim. Não seja quem reclama do problema, seja quem traz a solução do problema. Então eu vou resumir para mim produtividade em 2 palavras. Esforço e foco. Perfeito. São as 2 para mim. É isso. Eu acho que para mim seria o foco, o primeiro, e o segundo seria tempo, assim, para a gente ter noção, porque uma vez eu vi assim, cara, você tem noção de que a pessoa, sei lá, qualquer pessoa no mundo, e por exemplo, o Bill Gates ou sei lá, qualquer pessoa bem-sucedida, tipo, elas têm a mesma 24 horas no dia, as mesmas 24 horas por dia. Então, o recurso é algo que a gente tem limitadíssimo e que a gente, às vezes, não gere de forma correta, né? A gente só simplesmente deixa Verdade. passar. E aí, a gente já está nesse... Estamos em 2 meses... Thalita, desculpa. Eu tô rindo porque o pessoal fica botando comentário. Tô vendo. O pessoal comentando aqui que você alterou, né? Diz assim, calma, porque, gente, tá vendo como eu sinto falta dos meus alunos na minha frente para poder interagir com eles? É verdade. E aí a gente precisa de gerir melhor essa noção de tempo mesmo, da gente valorizar mais o recurso limitadíssimo que a gente tem. A gente já está no 2º mês de quarentena, né? Já, hoje 2 meses, né? Porque começou dia 14, pelo menos aqui, que foi num sábado. Foi num sábado. E aí a gente também não tem previsão de acabar. Então, assim, é reinventar mesmo e procurar sair dessa melhor que antes, né? Sair dessa com novos conhecimentos, novas ferramentas e novas ideias e, de repente, tirar aquele projeto antigo do papel e é isso, é realmente se reinventar. O mundo está passando por uma mudança e aí ou a gente se adapta ou a gente se adapta. Eu acho que não tem outra opção. É verdade, o Vitor acabou de colocar aqui dizendo assim que acho que a gente poderia também começar, quem não tem uma rotina ainda e quem não está conseguindo fazer, começar por atividades menores. E o que eu acho interessante é assim, você tem um dragão na sua frente e você tem que matar esse dragão com o instrumento que você tem disponível, aquele que você consegue carregar. Você não vai carregar uma espada maior do que a tua força, senão o dragão vem e acaba contigo do mesmo jeito. Então, sim, fato, não importa. Eu acho que não importa o tamanho da tarefa. Importa que você consiga fazer alguma coisa. Você tem que sair do zero. Quando você dá o primeiro passo, aí você vai dando um passo pequeno por cada vez. Quando você vê, você está correndo. Você não precisa terminar teu TCC em uma semana. Mas você pode reler teu TCC essa semana e retomar a semana que vem, talvez. Né? Então, começar devagar e aquilo que a gente falou no começo, né? Eu estava falando da minha rotina, que eu comecei a fazer alguma coisa por coisas prazerosas para mim.
Eu fiz um curso que não tinha nada a ver com a minha área. Sim. Algo que eu gosto Mas de que era trabalhar que você gosta por mais prazer, por hobby. gosto. E outra, a gente é formado de conhecimentos gerais. Eu Sim, não preciso estudar só engenharia. sim, Então, a gente pode estudar outras coisas, pode crescer de outras formas. Então, é importante isso também. Faz bem, é saudável. sim, sim. É. Eu acho que é justamente isso, a gente tentar tirar o lado bom da quarentena, né? Acho que, pelo menos eu me considero muito, muito, muito privilegiada, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer o universo de tudo, assim, porque a situação que a gente está realmente é uma situação muito crítica e eu acho que assim, eu estou numa posição melhor impossível, sabe? E aí, como você falou, assim, eu também sinto muita falta de dar aula, cara. Sim, ontem eu tava conversando com meu filho e aí ele tava falando 5 coisas que a gente mais sente falta, né? E aí uma das coisas que eu mais sentia falta era justamente de dar aula, sabe? Eu gosto demais da troca que eu tenho com os meus alunos e tudo mais. E aí é algo que, por exemplo, assim, tentando fazer deixar o meu Instagram mais para compartilhar conhecimento. Fiz uns vídeos no YouTube no início, porque a universidade tinha liberado aula para a gente poder gravar e tudo mais, e aí depois ela tirou, mas enfim. Fiz uns vídeos e tudo mais, e aí estou procurando outras formas de compartilhar conhecimento, assim, já que a sala de aula física, pelo menos por enquanto, a gente não vai ter, pelo menos por Por um agora, né? tempo. Não É. sabemos quando vai ter, nem sabemos quando, né? Mas é o que eu falei na última terça-feira. E é aquilo, a gente não está no mesmo barco, porque isso é pura hipocrisia falar. A gente Exato. está no mesmo mar, porque tá todo mundo Mas nessa. cada Não um no tem para seu onde barco. correr. É aquele ditado, né? Aceita que dói menos. A gente não tem o que fazer. Sim, Tá nessa situação, então vamos ter que ser resilientes, vamos ter que ser antifrágeis e nos adaptar a isso. E exato. aí, e assim, porque às vezes o professor ele soa como o intocável, né? E Aham. parece que a gente não tem fragilidade nenhuma. Mas assim, para mim, isso é até uma confissão, tá falando para uma câmera é horrível, Aham. sabe? sabe? Mas eu gosto de me desafiar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que morro de vontade de pular de paraquedas, mas morro de medo de altura. Porque para Conta a mim história. é um desafio, entendeu? E eu gosto de mostrar para mim que eu consigo. Sim, Então, quando eu resolvi começar o Instagram para fazer lives e postar conteúdos, para mim é um desafio. claro. E é interessante você se desafiar nesse momento também, na medida que você aguente. Não precisa também ficar louco. Eu não consegui postar hoje e vou morrer. Não, não deu, não Não, deu. Porque isso aqui não é nem urgente nem importante, entendeu? Isso aqui, para mim, é a minha distração, é o meu momento de lazer. Então, mas para mim é um desafio estar aqui. Grande, enorme. Então, aí eu queria saber agora do pessoal. Aproveita esse último minuto que a gente vai já encerrar aqui. Coloca aí o que tá para vocês. Vocês estão produzindo, não estão produzindo? Como é que tá o trabalho home office? Tem alguma dúvida? Tem dica? Como que tá? O Vitor Abrão falou aqui, focar em tarefas mais globais é importante, Foi. pode ser uma boa também. Até porque, como o tempo é maior, a cobrança para fazer tudo de uma vez é maior também, daí mais ansiedade. Eu acho que é algo que a gente tem que realmente pensar aqui, de lidar com essa ansiedade. E aí, por isso que eu acho que meditação é uma coisa assim, sabe? Que eu acho que é o remédio mais rápido, digamos assim, para a gente lidar com essa ansiedade que a gente está vivendo. E a gente tá por aqui. A gente tá longe fisicamente, mas a gente tá presente online. Tem muita gente que vem depois no direct conversar e a gente conversa numa boa, tira dúvida, e fala de besteira, fala de seriado, enfim. Porque a gente tá aqui para se ajudar da forma que dá para ser ajudado. Exato. Né? Então, eu agradeço demais a Thalita por ter topado participar desse, que eu sei que a gente se prepara, é tão bom. A gente faz maquiagem, a gente faz cabelo, a gente tá de pijama da cintura para baixo, mas tá arrumada. Se a gente tá de pijama da cintura para baixo, mas tá arrumada da cintura para cima. E é bom. Sabe? É bom. Não, você não é o único que piorou. Todo mundo piorou, mas também todo mundo tá melhorando. Então, se não começou a melhorar ainda, veja formas de começar a melhorar. Porque faz bem isso.
Então, alguém aqui está dizendo que está bem produtivo. O Antônio, oi Maurício, está dizendo Ó, o que Renan tá aqui. Renan, ele faz mestrado comigo, quer dizer, faz legal, doutorado, fez. faz mestrado, Tá, ah, estuda comigo. legal, legal. A Sheila, enfim, sem palavras para Sheila, minha amiga, desde que, sei lá, dos 12 anos a gente está junta. E O aí Antônio acho que está eu vou falando. mostrar o lado frágil também nas redes, porque realmente, como eu falei aqui, a Nubia falou que surtou na segunda semana, eu realmente surtei completamente na terceira. E Gente, aí meio que desliguei o botão da cobrança, sabe, sabe? eu vou fazer um paralelo. Lembra quando começaram a usar Photoshop? Que as modelos pareciam sempre perfeitas e a gente começou a se sentir um monte de baranga e todo mundo Aham. queria ser igual às modelos. E assim, depois que descobriram o Photoshop, aí ficou todo mundo tranquilo sabendo que a Gisele Bündchen tem celulite. Então, Nossa, com a rede social, cara, tá isso. Ninguém tá vindo aqui na rede social para mostrar o copo que quebrou, sim, para mostrar o que afundou. O pessoal só vem aqui para falar de coisa boa. Você acha que eu vou postar o meu orientador me mandando um e-mail, me dando. é, Não claro. vou. Você acha que eu Entendeu? vou Eu vou. postar eu com crise de ansiedade sem conseguir fazer nada? A gente. Isso É, não sou eu, nem a Thalita, é todo mundo. todo Então a mundo, gente não pode se basear pela vida perfeita do vizinho, porque a vida do vizinho não é perfeita. não é perfeita. A gente só Entendeu? mostra o que convém, né? A gente é normal, tá todo mundo junto nisso de um Tá? jeito ou de outro. Tá. Sim. Não tem. A gente tem que se dar a mão e seguir, e um levantar o outro, e assim vai. Se Então, o ajudar, Antônio, o ajuda. Maurício aqui, o Maurício está dizendo que trabalha com. Nessa quarentena está trabalhando ainda, né? E que está focando na qualidade do ar dos hospitais. Ah, legal. Legal isso. O pessoal aqui da engenharia de produção também já fez um protótipo para limpeza, esterilização de pessoas para entrada e saída de ambientes que Ah, muito são legal. infectados e tal. Então tem gente fazendo coisa, mas Sim, nunca precisa ficar se comparando com aquela pessoa que está indo todo dia ali no laboratório fazer. Você não sabe a vida daquela pessoa como é. sim. Do mesmo jeito que ela também não pode te cobrar que você faça igual. Eu vou me Exato. comparar aqui com a Thalita, por exemplo. Vai ficar desleal, porque eu tenho uma vida Exato. e a Thalita tem outra. Eu tenho dificuldades que a Ou Thalita uma não tem rotina e e outra. vice-versa. Sim, não tem Exato. como a gente ficar se comparando. Não é o momento de botar em balança o que eu fiz, o que a Thalita fez, o que o Sim. outro fez. Na verdade, nunca foi, né? Mas acho que Não, agora e é mais agora menos. difícil ainda. Sim, Menos ainda do que o normal. pois é, Exato. está na hora de se dar a mão, de parar de julgar o vizinho e se refazer. Isso, nada de comparar a produtividade, cada um tem Produtividade, a perfeito. sua. Sabe o que eu gosto? De me comparar comigo mesma. Exato. Eu me Eu comparo comigo ontem. Exato, eu me comparo assim, cara, como que eu tava no início dessa quarentena e como que eu tô agora, sabe? É uma Sim, diferença assim gigante. E não quer dizer que agora eu tô super produtiva, não, só quer dizer que agora eu tô lidando melhor com tudo, sabe? E para mim já é um avanço enorme, enorme, enorme mesmo. sim, e assim, usem os meios que vocês têm e da forma que vocês têm possibilidade. Não se maltratem, não se cobrem tanto a ponto de vocês ficarem ansiosos e mais improdutivos com isso. Sim, Façam o que pode ser feito. Aquilo que não pode, coloca de lado e faz depois. exato. Precisa ficar se matando, perdendo o dia e tendo que tomar remédio para ansiedade depois. Então, eu acho que não estou dizendo que é fácil, porque para mim também não é fácil. É difícil pra caramba, mas a gente tem que se adaptar. Fazer o quê? Não tem Exato. escolha. Acho que a palavra, o que vai resumir essa quarentena é adaptação, sabe? É a gente se adaptar mesmo e tentar ser o melhor possível dentro das nossas limitações e dentro da nossa realidade. Eu acho que isso é o mais imprescindível, assim. A gente não ficar se comparando, seja comparar a produtividade ou comparar a vida, nada. A gente se comparar como que a gente estava no início dessa quarentena, como que a gente está agora e o que a gente está fazendo para se adaptar dentro da nossa realidade. Eu acho que é isso. Concordo plenamente contigo. Espero do fundo do meu coração que quem assistiu a live tenha aproveitado, tenha tirado algo de bom. Não, nem tudo que a gente fala é perfeito e nem tudo que a gente fala serve para a vida de vocês.
Mas se pelo menos uma coisinha que a gente falou, Um detalhe. um detalhezinho, faça mudar, faça pensar e faça replanejar e reorganizar esse momento, eu já fico feliz e já fico aliviada. Se uma pessoa sair da live pensando nisso e dizendo, olha, não tá difícil só para mim, tá difícil para todo mundo, mas assim como tem gente conseguindo se readaptar, eu também quero conseguir. Se uma pessoa sair da live dizendo isso, eu já fico satisfeita. Também, Nube, eu acho que, assim, acho que uma das grandes, um dos momentos mais de gratidão que eu tenho por ser professora é quando um aluno chega, assim, te fala alguma coisa, dizendo como que você contribuiu, ou que ele aprendeu aquilo que serviu muito. Eu acho muito que bom. esse ponto, assim, sabe, de você transmitir alguma coisa e servir para alguém, que seja para uma pessoa, eu acho que isso faz total diferença, assim. É muito bom. E aí, se a gente tocar uma pessoa que seja, para mim, já valeu muito, sabe? Já fico muito, muito, muito feliz. Félix, meu ex-aluno, ex-orientando, na verdade. Sim, aluno UFP. Pessoal, então é isso. Eu agradeço de coração a Thalita e a vocês que... Agradeço a você também, maravilhosa. Nada. A gente marca outras. Depois a gente faz uma lá no Instagram da Thalita sobre outro assunto. Fechou, fechou. Fechou? E se alguém... E eu sempre falo, se alguém que tá aí assistindo quiser fazer uma live, é só falar e a gente marca. Só falar e a gente A marca. gente planeja, exatamente. Aí, engraçado, isso funciona. Terça-feira eu estava fazendo a live e uma amiga minha, que é advogada, me jogou depois um WhatsApp, rolou um insight aqui, vamos fazer uma live juntas, uma advogada e um engenheiro. Eu digo, fechou, bora. E assim a gente vai indo. Obrigada, Félix. Obrigada, pessoal. Um beijo. Não sei se é muito difícil desligar, a gente quer ficar falando. Pois é. Fica que nem, sabe, já tem um momento que é adolescente, aí você fala com o namoradinho assim, desliga primeiro você. Desliga, Thalita, não, desliga. E aí, oi, Leandra, tudo bom? Leandra. Que saudade da Moon. Ai, meu Deus. Tá tudo fechado, volta logo. Um beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.